Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área aí para mais uma aulinha de ciências para vocês. Então bora estudar comigo, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a formação do sistema solar. Antes de chegar na formação do sistema solar em si, a gente tem que conhecer um pouquinho os corpos celestes que habitam o nosso espaço e eles precisam de uma certa diferenciação. Vocês precisam conhecer o que é uma galáxia, o que é um cometa, o que é uma nebulosa, o que é uma constelação, o que é um asteroide, o que é um meteorito, um meteoroide, um meteoro, constituição de planeta, sua definição. Tudo isso nós vamos ver dentro dessa única aula, tá? Agora, para entender um pouco melhor a formação do sistema solar em si, eu gostaria que vocês me acompanhassem um pouquinho aqui na tela, onde eu vou mostrar umas imagens para tentar explicar isso um pouquinho melhor para vocês. Então, bora aqui comigo no vídeo para tentar compreender e melhorar o entendimento dentro dessa aula, pessoal. Então, vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do sistema solar, certo? Para compreender um pouquinho a formação do sistema solar, a gente precisa de alguns conceitos básicos que vão nos ajudar mais para frente, tá? O primeiro conceito é o conceito de galáxia. O que é uma galáxia? Galáxia nada mais é que um conjunto de estrelas e outros elementos astronômicos, como é o caso, por exemplo, de gases e poeira estelar, certo? Todos esses juntos vão formar uma galáxia. Dentro do conceito de galáxia, a gente tem também o conceito de nebulosa, que reúne gases como o hidrogênio, por exemplo, no estado de plasma, tá, extremamente ionizados, e dentro das nebulosas nós temos regiões com intensa formação de novas estrelas e também finalização da vida de algumas estrelas, tá? Dentro desse processo da nebulosa de formar novas estrelas, nós temos pela grande energia acumulada, a capacidade de juntar determinados materiais, certo? E além de formar estrelas, formar também sistemas planetários, como o nosso sistema solar. Foi formado dentro de um processo de nebulosa, tá? Esse é o primeiro conceito, galerinha. Dentro ainda do conceito de galáxia, nós temos diferentes tipos de galáxia, como é o caso aqui da galáxia elíptica, da galáxia espiral e da galáxia irregular. A elíptica é essa mais concentrada em um único ponto, formando aqui, é óbvio, uma forma geométrica parecida com uma elipse. A espiral é essa que deixa os braços de movimentação bem aparentes. E por último, a irregular é essa que não tem uma forma muito definida. Tudo bem? Agora, dentro do conceito de galáxia, nós temos a nossa galáxia específica, que seria a Via Láctea. A Via Láctea ela tem em torno de 400 bilhões de estrelas, tá? E tem mais ou menos 100 mil, ano-luz de diâmetro, ou seja, de uma ponta a outra, mais ou menos 100 mil ano-luz. É muita coisa, tá? Dentro da Via Láctea, o Sol é mais uma única estrelinha ali, um pontinho dentro de um amontoado de estrelas, tudo bem? Dentro da dentro não, mais próximo da Via Láctea, tá? A galáxia de Andrômeda, que se encontra a 2,3 milhões de anos-luz de distância da gente. Ou seja, as galáxias elas se encontram muito distantes uma da outra, dentro de um universo muito, muito, muito gigantesco. Bom, ainda sobre conceitos. Conceito de planeta. Planeta, eles são geralmente esféricos, compostos principalmente de rochas e gases. Os planetas orbitam estrelas e são divididos em classificações de telúricos, que são aqueles planetas rochosos, e jovianos, que são os planetas gasosos. Perfeito? As estrelas, dentro das suas características, elas são basicamente bolhas de gases, ou seja, hidrogênio e hélio, em estado de plasma, pois estão em uma temperatura muito elevada, que tem a capacidade de emitir radiação para o espaço e essa radiação ela pode ser captada. Tudo bem? As estrelas elas têm alteração de cor de acordo com a sua temperatura, então a gente tem desde uma estrela mais próxima de azul, que vai estar em torno ali de 60 mil graus Celsius, e aquelas mais frias, que estão proximamente ali de 3.500 graus Celsius, tem a coloração
avermelhada. Aqui, como exemplo, pessoal, a gente tem o Sol, ó, que está aproximadamente a 6.000 graus Celsius e na coloração amarela. Alguns estudiosos dizem que o Sol já passou da metade da sua vida, certo? Bom, falando especificamente sobre o Sol, mais para frente a gente vai estudar o Sol e toda a sua radiação e tudo mais. Mas ele é uma estrela muito importante para o sistema solar, porque ele gera aquecimento, ele gera, ou por causa dele que nós temos o desenvolvimento da vida, até o calor que ele deixa contido aqui no planeta Terra é responsável pelo desenvolvimento da vida, e diversas culturas, na verdade, cultuam o Sol como um deus, já que ele pode estar diretamente responsável, ou está diretamente responsável com o desenvolvimento da vida. Por isso ele é tão cultuado ao longo de muitas e muitas e muitas gerações, aí milhares de gerações da vida do homem dentro do planeta Terra. Sobre os astros em si, dentro do sistema solar, pessoal, nós temos, principalmente relacionado às estrelas, a relação da sua energia e da sua luminosidade. Por exemplo, o próprio Sol. O Sol ele se encontra a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do planeta Terra e a sua luz demora 8 minutos para chegar até a gente, a nossa estrela mais próxima. Tá? E falando de energia, a energia que é produzida no núcleo de uma estrela, no caso do núcleo do Sol, demora aproximadamente 1 milhão de anos para sair do seu centro e chegar até a superfície dessa estrela. Por isso, ela irradia muita energia, energia suficiente para manter os planetas à sua volta sempre recebendo energia, sempre aquecido, sempre recebendo energia na forma de calor. Tá? É óbvio que dentro do planeta Terra nós temos ainda uma atmosfera que consegue conservar essa energia, mas tudo responsável por causa da energia que chega do Sol no nosso planeta, certo? Falando ainda de estrelas, quando estas se reúnem em formas aparentes, é óbvio, isso é uma observação do humano, é uma constatação do humano. A gente, do nosso ponto de vista, quando olha para o céu e enxerga imagens, essas imagens elas são chamadas de constelações, que nada mais são que organizações aparentes do posicionamento que as estrelas têm no espaço, certo? Sobre satélites naturais, que é importante que a gente saiba também. Os satélites naturais eles são formados por rochas, eles são esféricos e eles orbitam, né? Não geralmente, eles orbitam planetas. Quando eu comparo um satélite natural com um planeta, a diferença principal entre eles é que os planetas orbitam estrelas, enquanto que satélites naturais orbitam planetas. Aqui eu tenho alguns exemplos. A Terra, o seu satélite natural é a Lua. Marte, Phobos e Deimos. Júpiter, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Saturno, Mimas, Encélado, Tétis, Dione, Reia, Titã, Rápeto e Febe. E assim outras tantas, né? As luas de Urano, as luas de Netuno, as luas de Plutão. E aqui tem o planeta Terra para gerar uma comparação em relação ao seu tamanho, tá? Outra coisa importante que a gente conheça, quem são os asteroides, tá? Os asteroides, eles são muito semelhantes com os planetas nas suas constituições, mas geralmente em dimensões bem menores, tá? Onde a gente pode considerar que esses são fragmentos que não conseguiram formar planetas. Eles não conseguiram ficar mais esféricos e se manter em uma órbita. Aqui a gente tem alguns exemplos de asteroides, né, e os seus tamanhos em quilômetros, tá? Em altura, largura e profundidade. Outra classificação interessante é a classificação de meteoroide, meteoro e meteorito. Ou seja, como o asteroide ele se movimenta, dependendo da posição em que ele se encontra, ele pode ganhar outros nomes. Por exemplo, os meteoroides, eles são fragmentos de cometas ou também de asteroides que se encontram fora da atmosfera da Terra. Ou seja, está fora da atmosfera e eu chamo de meteoroide. Quando, por um acaso, esse meteoroide ele atinge a atmosfera da Terra,
ele vai deixar um rastro luminoso no céu, ou seja, quando ele entra em contato com a atmosfera, o seu atrito é tão grande que parte desse meteoroide ele incendeia, tá? E a gente vai passar a chamá-lo de meteoro, ou popularmente conhecido também de estrela cadente, onde aquele brilho que a estrela cadente deixa é exatamente o momento quando o meteoroide está passando pela atmosfera. Se por um acaso esse meteoro que passou pela atmosfera, ficou incendiado, ele continuou caindo em direção ao solo e ele conseguiu atingir a superfície terrestre, ou seja, cair no solo terrestre, a gente vai chamar esse meteoro de meteorito. Revendo, meteoroide está fora da atmosfera, meteoro atingiu a atmosfera, meteorito caiu no solo da Terra, certo? Bom, outro corpo celeste que é importante que a gente conheça são os cometas, tá? Os cometas, eles são formados por um aglomerado de grãos de poeira e gelo, principalmente, e essa cauda que fica atrás aqui do cometa, como ele é formado principalmente por poeira e gelo, assim que esse cometa se aproxima do Sol, a cauda dele nada mais é que a parte de gelo que sublimou, ou seja, passou do estado sólido direto para o estado gasoso, deixando essa marca no espaço. Tá? Isso que dá origem à cauda dos cometas. A gente tem aqui bem ao centro o seu núcleo em volta, que se chama de coma. Tá? Agora, chegando na matéria em si, que seria o sistema solar. Nós podemos dizer que o sistema solar ele simplesmente surgiu a partir de uma explosão de uma grande estrela e todo o que sobrou dessa grande estrela ele foi aglutinando, ou seja, ele foi se reunindo e foi organizando o sistema solar, que é formado aí no caso de uma estrela central, que seria o Sol, e de outros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá, temos aí também satélites, planetas anões e outros corpos dentro do sistema solar. Essa imagem é só focando na estrela e nos planetas, tá? Como que esse sistema solar se formou? Aqui nessa imagem fica muito claro como que o sistema solar formou. Então a gente tem aqui inicialmente a explosão de uma grande estrela, ela gerou um monte de nuvem e poeira cósmica, tá? Esse material, à medida que o tempo foi passando, ele foi se contraindo, ou seja, ele foi se unindo por fenômenos de atração físicos. Essa união começou a formar discos gigantes, que são as marcas onde você tem a aglomeração, a aglutinação da poeira e dos materiais. À medida que esse material ele foi se reunindo, a gente ficou cada vez mais observando estruturas aqui circulares, certo? E você tem materiais sólidos maiores sendo formados, até que no fim você tem no centro uma estrela bem grande, tá? E em volta deles os aglomerados foram formando planetas e esses planetas mantiveram um movimento em torno do Sol dentro do sistema solar. E assim nós temos a formação do nosso sistema solar. Espero que vocês tenham entendido todos os pré-requisitos, todos os astros do espaço que nós vimos e também o processo de formação do sistema solar. Se por acaso você não entendeu, dá uma voltadinha aqui no nosso vídeo e reveja as imagens e as explicações para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, certo, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo o que eu falei sobre esse assunto, certo? E se por acaso vocês não entenderam, dá uma rebobinada aí no filtro. Ô, professor, rebobinada. Dá uma voltada aí no vídeo, certo? Dá uma voltadinha no vídeo, assiste novamente tudo o que vocês têm dificuldade e depois, ó, bola pra frente, pessoal. Um abraço do Proberaldo e até a nossa próxima aula.